Conta pra gente um pouco da tua relação com o tema de hoje, da nossa conversa, que é a inclusão das pessoas com paralisia cerebral no ambiente escolar. Olha, para começar, assim, acho que é muito importante a gente entender o que é a paralisia cerebral, né? No meu caso, afetou mais a parte motora e a parte física mesmo, as partes dos membros inferiores. Então, por exemplo, eu tenho mais dificuldade para manter o equilíbrio, a parte da postura, eu tenho mais dificuldade de ficar reta, e isso acaba afetando, por exemplo, para eu escrever, demoro mais, consequentemente também para andar, eu tenho mais dificuldade, tanto que eu utilizo a cadeira de rodas e também utilizo a muleta. Mas, assim, quando eu preciso andar mais, eu prefiro sempre optar pela cadeira de rodas por conta que eu me sinto mais cansada, assim, eu fico mais cansada. Então, assim, pra ser bem sincera, assim, eu não posso dizer que hoje eu me aceito 100%, assim, porque quando eu comecei, assim, a me entender como pessoa, eu achei que eu era errada. Que tá acontecendo comigo? Por que eu sou assim? Porque a minha família sempre me tratou com muita normalidade, assim. Beleza, ela tem uma deficiência devido ao que aconteceu no parto, que eu nasci prematura, e vamos lidar com isso, vamos aprender a lidar com isso. Mas o que foi muito difícil para mim foi entender que aquilo não era normal. Porque como minha família sempre tratou com normalidade, bom, então eu sou assim, beleza, vamos aceitar. Só que quando eu comecei a ter contato com outras realidades, tipo, sair da minha casa, ir para locais como a escola, principalmente, aquilo foi um choque para mim. Então, eu falei, o que tá acontecendo? Então, assim, eu entrei num casulo, assim, muito grande, né? Eu fiquei 2 anos trancafiada dentro do quarto. Eu chegava da escola e só queria ir pro quarto e começar a chorar, 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 chorar. E assim, eu sempre fiz terapia, né? Sempre tive esse apoio muito grande da minha família. Mas eu não conseguia enxergar, tipo, como que eu posso viver tendo paralisia cerebral? Sendo que eram os olhares das pessoas, e não eram só os olhares das crianças, que eu costumo falar. Criança, nisso tudo, nessa parte do bullying, de todas desses questionamentos delas, não é culpa delas. É culpa dos adultos que estão em volta delas. Os professores, a família. Então, assim, eu falava assim, poxa, o que eu posso fazer? Elas não têm contato com isso. Então, o que eu posso fazer? Eu sou a errada aqui. Eu sou a Maetê. Então, eu ia muito com... eu ia, assim, tremendo pra escola, né? Eu ia naquela armadura, tipo assim, que não vem da hora de ir embora, porque eu queria ir embora daquele ambiente. E assim, eu chorava e falava assim, eu lembro que eu falava assim pra minha terapeuta, por que eu sou assim? Porque, assim, eu sempre tive muita fé, né? Eu falava assim, por que Deus fez isso comigo? Por que eu tenho que ser assim e as outras pessoas normais? Então, assim, essa parte é muito difícil ainda hoje, mas hoje eu ainda consigo ter mais flexibilidade de lidar com a minha deficiência, assim. Pra mim, hoje, eu olho assim, beleza, eu tenho isso, não é fácil, e a única alternativa que eu tenho é entender isso, lidar com isso e ver uma forma disso mudar. Porque eu falo assim, eu não quero que outras pessoas passem pelo mesmo. Com quantos anos você foi para a escola, Mari? Eu fui pra escola no tempo normal. Eu comecei numa escolinha bem pequena, lá perto de casa. O problema já começou aí, na verdade. Uma coisa importante é que antes do meu pai encontrar essa escola que me acolheu, eu tive matrícula recusada. E a justificativa foi que eu poderia causar problema de coluna auxiliar. Porque quando eu era menor, eu não tinha tanta independência, né? Então, realmente, eu ficava mais... precisava mais de ajuda mesmo. Principalmente no banheiro. E aí, tipo, aquilo já foi um choque muito grande pros meus pais, né? Então, assim, aí essa escola me acolheu e eu sempre fui muito bem tratada. Assim, foi, assim, o cenário ideal, vamos dizer assim. Só que quando eu fui para uma escola maior e que tinham mais alunos, foi um choque total. Eu cheguei lá, além das crianças me olharem, tipo, que essa menina tá fazendo aqui? O que ela tem?
os professores não tinham um comportamento muito legal, assim. Principalmente professores de educação física, que é o que eu falo que me choca mais até hoje, assim. Porque, geralmente, os professores de educação física, eles têm mais contato com isso, né? Mais contato com principalmente deficiência física. Porque, geralmente, quando eles se formam, agora tem até uma disciplina que tem, que eles fazem esse... Como é que eu posso dizer assim? Esse curso para lidar com crianças com deficiência, alunos com deficiência, e de diferentes formas, seja o autista, síndrome de Down. Então, aquilo, para mim, quando eu falo até para profissionais de educação física, eles falam, como assim? Então, assim, isso é um cenário, assim, que me dói bastante falar, sabe? Porque, poxa, era para ter sido diferente. Não foi. Mas aí eu falo assim... não, eu vou falar sobre isso para que outros professores, outras crianças tenham prazer em fazer aula de educação física. E não ficar ali só jogando Uno e precisando de outras pessoas, sabe? Dependendo de outros amigos ou colegas para poder fazer alguma coisa enquanto os outros estão se divertindo. Mari, você já falou de várias coisas da escola, né? Sim. Do bullying, da reação dos professores, dos alunos. Quais as maiores dificuldades que você encontrou ou talvez ainda encontre hoje dentro do ambiente da escola? Olha, para mim, hoje, as maiores dificuldades são, por exemplo, hoje eu já tô no ensino médio, mas assim, ainda vejo que os professores ainda têm muito aquela visão... nossa, vamos tomar cuidado com a Mariana. Como que a gente lida, quanto tempo a gente dá para ela copiar as coisas. Então, assim, o primeiro dia de aula foi assim, deu até dó deles, assim. Eles estavam totalmente perdidos, eles não tinham todas as informações que deveriam ter. Tanto que eles me perguntavam, tipo, básico, tipo... O que aconteceu? O que você tem? Você tem dificuldade de cognitivo? Que são coisas, como eu já falei, no meu caso, não foram afetadas. Então, assim, o mais difícil hoje é essa falta de informação. Eu sinto que, às vezes, alguns até têm vontade de saber mais, eles querem ir atrás, mas duas coisas atrapalham. Assim, o medo de estar me machucando, assim, de invadir muito a minha privacidade e ser muito invasivo. E também a questão de, por exemplo, não se falar muito disso, assim. Hoje é muito melhor do que quando eu entrei na escola, mas, assim, eu vejo que falta muito ainda, tipo... eles terem as informações necessárias para eles também se sentirem confiantes de estamos fazendo o trabalho certo. Então, assim, eu sinto que eles acabam aprendendo na prática, assim mesmo, errando, tentando acertar mesmo. Então, assim, eu fico triste de ver que muitos deles hoje não é porque não querem, mas porque não tiveram esse contato, ou até porque, às vezes, não tem tanta divulgação, ou que tipo de curso eles podem fazer, ou assim, sentar e conversar com o aluno e perguntar, então, como que você prefere que a gente faça tal atividade? Essa questão eles têm muito medo de como lidar, assim. E também uma outra questão que, assim, ainda pega bastante é a questão mesmo da educação física. Mas isso não é do professor hoje. A professora é super disposta, sempre faz o que está ao alcance dela. Mas o problema é meio... Uma coisa também que eu fico meio assim, que é como os alunos vão lidar com a atividade adaptada. Porque tem algumas que não chamam tanta atenção delas. Então, acaba que, por exemplo, eu acabo tendo que ouvir comentários como... Nossa, quando o professor foi adaptar o pega-pega, a menina falou assim, parece uma boba da corte correndo. Então, assim, são situações que me marcam bastante. Eu não sabia disso. A aula é adaptada para que você possa fazer junto com as outras crianças? Hoje, sim. Antes não, porque eu ficava, tipo... Eu tinha até vergonha, assim. Eu tinha muita vergonha, então o que eu fazia? Eu tinha um grupinho de amigos, eram 3 amigos. E eles não gostavam da educação física. Tipo, era o terror pra eles. Eles até falam. E eu me fazia como bola. Eu estaria nesse grupo. Eles nunca gostaram. Então, a gente jogava Uno, xadrez. Tanto que eu aprendi a jogar um pouco de xadrez por conta dessas aulas. Mas... Depois da pandemia, eu falei, poxa, eu quero poder participar. Eu quero, ainda mais que eu, nesse meio tempo, eu nadei, né? Eu comecei a praticar mais o esporte, assim,
mais pro alto rendimento. Então eu falei, não, preciso fazer algo, preciso também participar. Então a professora veio sugerindo atividades e aí a gente foi adaptando. Então, por exemplo, atividades que eu vejo que eu teria mais dificuldade, a gente adapta e vai para um exercício mais de fisioterapia. Assim, a gente faz um trabalho mais específico mesmo. Mas sim, a professora sempre busca fazer uma aula em que eu possa estar ali de alguma forma.